Tá, mais uma quinta-feira de tratamento, mais uma quinta-feira de atividade. Mas mais do que um nome atividade e tratamento, o que nos mobiliza é estarmos aqui às quintas-feiras. Eu noto que o irmão ali está lendo a placa, e essa placa, meu irmão, essa placa ela deve ter quase uns 20 anos. Essa placa acompanha a trajetória do Cruzeiro da Luz por muito tempo. E ela é singular para cada um de nós, né? Até porque quem disse é uma pessoa não menos importante que Jesus Cristo, né? E quando ele fala alguma coisa, esse falar tem que retumbar em cada um de nós mais do que isso aqui, ó. Muito mais, tem que ter um efeito muito mais poderoso e milagroso. E Jesus chega e fala assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Caramba, que verdade é essa? Eu me lembro quando eu era moleque, eu fui fazer, né, no catecismo, estava chegando a época da primeira comunhão, aí tinha que se confessar, né? Eu cheguei lá, né? Cheguei para confessar. Aí sempre tem naquela portinha, né? Na portinha não, abre a portinha, entrei ali, do outro lado tinha outra pessoa. O senhor de preto com batina, né? Fala, meu filho, quais são os seus pecados? Eu fiquei pensando, um moleque de 9 anos, quais seriam os meus pecados? Fora aquele de roubar bala na toca do coelho, né? Eu falei, seu padre, olha, roubar um chocolate, um negócio desse. Feio falar isso, né? Mas é meu testemunho, a gente muda, a gente procura. Hoje já não é mais assim. E o padre mandou só não mandou fazer um gargarejo, mas mandou eu fazer rezar lá na Maria, meu Pai Nosso, que eu estava absolvido. Semana seguinte já podia ir na Casa Matos, pegar um caderninho, né? Lembra da Casa Matos? O cara me pegou na porta da Casa Matos. Aqui foi terrível. Aí tive que devolver. Então, a gente fica pensando assim: o que é a verdade? O que eu pensei? Eu vou mentir para o padre. Eu vou dizer só que é bala, que é chocolate na toca do coelho. Mas uma criança de 9 anos não tem noção do que é a verdade e qual é a mentira. Até tem, mas faz parte da sua essência, do seu jeito moleque, né? Pelo menos eu dei um certo trabalho para minha mãe. Só que a gente cresce. E além de nós crescermos, nós atravessamos o que? Trajetórias e trajetórias de existências. E trazemos uma bagagem sem tamanho nas nossas vidas. Quando a gente aporta aqui no plano físico, nessa presente encarnação, nós trazemos já uma bagagem muito grande. Muito grande. E essa bagagem, a gente vai vasculhar a alfândega, chega para olhar, a gente não sabe onde está a verdade dentro dessa bagagem. Não sabe onde está a mentira. Onde está o erro? Onde está o engano? Por isso a necessidade de alguém chegar e falar assim, para procurarmos, para vivermos a tal chamada verdade. E aí vamos vasculhar nessa nossa bagagem existencial e pensar assim, como Pilatos falou com Jesus, né, quando ele foi preso: mas o que é a verdade? Que verdade é essa? Jesus ficou calado diante de Pilatos, por uma circunstância, por uma ocasião, mas ele vai ficar calado por nós que estamos buscando. Ou somos nós que nos calamos quando ele fala que precisamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar? Somos nós que nos omitimos dessa necessidade para nos tornarmos libertos. Porque hoje, nesse presente momento, todos nós somos cativos. Somos cativos. Paulo diz que é cativo de Jesus. Queremos nós a mesma coisa. Mas nós ainda trazemos amarras, grilhões, pequeninos ou grandes aprisionamentos às coisas do mundo, ao mundo, a nós mesmos enquanto seres apegados à matéria. As convenções do mundo, a sociedade que nos oprime,
que nos intima, que nos seduz, que nos enreda, tudo isso são amarras, são aprisionamentos, que fazem com que nós não nos tornemos seres libertos. Se você for ver, não, eu tenho vontade de fazer isso, não posso por causa daquilo outro. Ah, eu quero fazer aquilo outro, não posso por causa disso. Tem sempre um porém. Tem sempre um porém. Né? Paulo, ele fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu falei outro dia aqui, não existe coisa mais louca no mundo do que Jesus. Jesus foi o sujeito mais louco que apareceu aqui entre nós. Porque ele quebrou essas convenções, ele destruiu esses tabus, ele arrebentou com tudo que possa ser politicamente correto, com tudo com que a sociedade venha a nos fazer engolir pela goela abaixo. Por isso teve o fim que teve. Porque o mundo não suporta isso. Não suporta. O mundo se incomoda. As pessoas se incomodam, perdão. Aí já vi que ontem a gente estava tendo estudo aqui, os estudos bíblicos, estamos abordando, né, o início da Semana Santa, em que no domingo Jesus entra triunfal, né, montado no burrinho, todo mundo lá, domingo de Ramos, né, cantando hosanas ao Senhor. Em menos de uma semana, essa mesma turma que o ovacionou só não jogou ovo. Né? Mataram o cara. Em menos de uma semana, na sexta-feira ele estava morto. Por esse mesmo povo que gritou Barrabás. E gritou o quê? A convenção do mundo. Gritou o quê? Mundo, sociedade, poder, enfim, todos os fatores que atrasam a nossa trajetória de vida. Oh, mas peraí, vamos viver todo mundo no meio do mato, que tem permissão, que tem Lost? Não. Jesus também nos ensina a estarmos no mundo, sem pertencer a ele. O que seria isso? Reparem, meus irmãos, não sei se vocês já perceberam, pararam. Quem trabalha no centro da cidade, caminhada assim na hora do almoço, pela Rio, a conduta das pessoas, o comportamento das pessoas. Já repararam? Não repararam, porque não existe conduta nem comportamento. Existem bonecos indo para lá, bonecos indo para cá, bonecos vindo de lá e bonecos indo para aí. E o engraçado, o bacana, é que a sincronia é fantástica, ninguém se esbarra. Sem olhar um para o outro, eles conseguem parar na faixa do sinal, o sinal fecha, né? Atravessa a rua e volta. Mas todo mundo assim. Pá. E é isso que o mundo quer. Construir marionetes que se ofusquem com a luz. Talvez por isso olhem para baixo. Se olhar para o alto. Mas nós não somos isso. Porque isso dá uma impressão, sabe, de cardume, de alma coletiva, em que um faz, todos fazem. E nós somos seres individuais, que saímos do seio de amor de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Por que esse comportamento impera? Porque não paramos para conhecermos a verdade. A nossa verdade. Primeiro, a verdade única, absoluta, Deus. E, junto a isso, a nossa verdade para com Ele. Onde nós realmente nos encontramos, o cerne de nós mesmos. Não esse emaranhado constituído, nós em essência. A pessoinha, a centelha divina, o ser filho de Deus. Nós não paramos para observar isso. Nós observamos a casca. Nós observamos a necessidade da carcaça. Mesmo que ela venha travestida de outros valores e outros fatores. A observância está dentro de nós. Ela muitas vezes é colocada em segundo plano pela falta de tempo. Estou sem tempo. Pela falta de oportunidade.
pelos desencontros, pelas desculpas mais esfarrapadas que possamos achar nas nossas vidas. E aí depois, entra na nossa vida, pela nossa porta, frente dos fundos, pelo basculhante, pela janela, a desilusão, a decepção. Mas se decepcionou com o quê? Com Deus, que está a todo instante ao teu lado, tentando lhe chamar à realidade? Com o Cristo, que falou para você conhecer a verdade? Com o plano espiritual, que lhe convida à vivência do Evangelho e a buscar Jesus como única fonte, caminho, verdade e vida? Com um guia que eu vim conversar no sábado, onde eu estava preocupado com os meus interesses mesquinhos no mundo, e ele procurou me orientar para que eu enxergasse para mim mesmo, para depois olhar para fora? Não devia estar decepcionada comigo, porque tantas situações aconteceram para que eu acordasse, para que eu enxergasse, e eu preferi fechar meus olhos. Que nem aquela história do sujeito, vocês conhecem essa história, já contamos aqui, Pai Paulo já contou várias vezes, eu também. O cara que está lá na cidadezinha do interior, lá em Xerém do Norte, deu uma enxurrada, começou a encher d'água, e a Defesa Civil resgatando todo mundo, o Zé Capacotinho, o Miguel Neto, na maior água também, e o cara, não, Deus vai me tirar. Deus vai me tirar, Deus vai me dar um livramento. Beleza. Aí passa a Defesa Civil, vem, nós estamos levantando, não pode deixar que Deus vai me tirar. E a água vai subindo, e o povo já está passando, né? Aí vem aqueles solidários com um botezinho, vem pulando, pula cá para dentro. Não, Deus vai me livrar disso, o cara já está lá na comieira da casa. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Aí já passa uma lanchinha já, né? Do SOS Malibu. Vai para resgatar o cara. Vem pulando, pula para cá. Não, porque Deus vai me livrar. Só que o telhado do cara é que nem o nosso aqui, né? Pousou um pitacil, o telhado quebra, não é assim? Aí entra a água. O que acontece? O sujeito morreu. Caiu, morreu afogado. Chegou lá do outro lado, começou a espraguejar com Deus. Ah, fiquei esperando, não sei o quê, na hora de você mandar os anjos, não mandar. Eu te mandei a Defesa Civil, cara. Te mandei os teus vizinhos, te mandei o SOS Malibu. Eu estive com você esse tempo todo. E nós estamos, só vamos estar quando dermos o primeiro passo para isso. Porque integralmente a gente não vai conseguir viver. Então Deus já dá aquela colher de chá, não, dá o primeiro passo que vocês já estão em mim. Já é algo, né? Já salva um pouquinho a pátria. Mas nós precisamos dar esse passo. Nós temos essa necessidade emergente de dar esse passo. Não achemos, irmãos, que por um estalar de dedo, todas as nossas vidas vão mudar. Somos nós que temos que fazer isso. É o nosso esforço, é a nossa intimidade. O milagre é esse. O milagre da transformação é esse. É o nosso esforço. Obviamente, um esforço pautado na segurança que Jesus nos dá, mostrando-se como o caminho, a verdade e a vida. Dizendo mais, ninguém vai ao Pai senão por mim. Infelizmente, nós procuramos atalhos em tudo que existe no mundo. Eu costumo brincar, dizer que o poder de marketing das sombras é fora de comum. É fantástico, né? Eles criam metodologias que, quando nós vemos, já estamos inseridos. Porque nos encantamos, nos deixamos levar e conduzir pela beleza que inebria os olhos, mas não arde, não preenche o coração. E nós, nesse montante, acabamos por acarretar mais sofrimento, mais dor, mais decepção, mais desilusão. Fugindo das religiões, como disse a Malandrinha outro dia, não existe religião ruim, existem maus religiosos, diferente. Mas nós estamos tão decepcionados com algo que está inserido aqui, que nós preferimos rotular todas as fontes que vão desabar no mar do amor de Deus
como água suja, porque ela não singrou o caminho que nós gostaríamos que fosse. Porque nós visamos os nossos interesses, enquanto Deus visa em nós o nosso benefício, o que é verdadeiramente bom para cada um de nós. Não o que achamos que precisamos nessa encarnação. Porque precisar, a gente precisa de um monte de coisa. Né? Precisa de dinheiro, precisa disso, precisa daquilo. Todo mundo precisa disso. Não tem um que não precise. Mas acima de tudo isso, nós precisamos de Deus. Nós não podemos. Jesus fala que adianta o homem vir a ganhar o mundo inteiro se ele vem perder a si próprio. E nós nos perdemos sim quando fugimos disso. Quando fugimos da verdade. Quando fugimos de nós mesmos. O seu Sete ele costuma dizer que nós somos os nossos maiores algozes. Se tem um verdugo nas nossas vidas, somos nós. Quer ver teu adversário? Vai para o espelho. Que te puxa o tapete. Mas esse que te puxa o tapete não existe. É um factoide, é uma criação recheada do bojo encarnatório. Mas que nós permitimos que isso aconteça. Encarnamos porque precisamos, porque somos falhos, somos obtusos. Mas quando encarnamos, as nossas propostas sempre são de quê? De melhoria, de crescimento. Eu não sei se os irmãos todos que estão aqui viram o nosso lar. Estou me lembrando agora do episódio em que a noivinha está conversando com o noivinho, eles estão para encarnar. Aí ela fala assim, nós podíamos encarnar no campo, né? Ter uma fazenda, um sítio, algo parecido. Ou podíamos encarnar ali, podemos fazer isso, ali. Aí ele olha assim, antes de encarnar já está de saco cheio. Aí ele olha e fala assim, olha, nós já fizemos tantos planos e nenhum deu certo. Porque não adianta fazer plano se você não procurar viver o planejamento. Consequentemente, é o programa encarnatório que nós fomos colocados a viver. Não como destino, porque nós temos livre-arbítrio, mas como a receita do bolo que vai ser salutar ao nosso paladar pelas nossas necessidades naquele momento. Hoje, cada irmão que está aqui presente encarnado está dentro do seu programa encarnatório. Se pisou fora, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Agora então, Brasil, então acende a luz, porque foi a luz que te deu a encarnação. É fácil. Nós temos o livre-arbítrio. Costumo dizer que é aquele cartão de crédito, né? Ilimitado. Você entra no shopping e fala assim, fecha as portas. Aí compra o shopping todinho. Maravilha, já pensou? Depois foge do país. Mas isso dá, aqui dá. Do outro lado do portão não. 40 dias depois chega a fatura. A causa e efeito vai nos rastrear e vai nos achar, a lei nos acha. E não é como a daqui. Ela se aplica nas nossas vidas. De toda forma, se nós sorrimos, a lei vai se aplicar através desse sorriso. Se nós choramos, a lei vai se aplicar através desse choro. Então, por que não ela se aplicar enquanto nós estamos buscando viver a verdade? Notadamente será o quê? Uma projeção dessa verdade, um incentivo a vivê-la cada vez mais. Consequentemente, a libertação. O efeito dessa causa será a libertação. Cada um de nós bem vivendo. Né? Esse é um projeto de Deus. Vivermos no seu gozo, na sua alegria, na sua paz. Nós estamos distante disso ainda. Nós vamos chegar lá. Podemos chegar agora. De que forma? Primeiro passo. Sempre assim. Se não houver o primeiro passo, o jogo de futebol começa com o quê? Um pontapé inicial. A criança nasce andando, só se for daquele filme do Brad Pitt, né, que nasceu ao contrário. Eu não vi não, mas eu ouvi dizer. Né? Só se for algo desse tipo. Porque ela engatinha, ela chora, depois começa a falar, depois começa a andar. Mas começa a andar, começa a falar. Somos nós. Andar para frente, falar com Deus, viver em Deus. E como nós vivemos em Deus? Como cristãos, procuramos Deus aonde? Em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é assim que Ele diz?
Então busquemos do Cristo. E onde está Jesus? Onde um ou dois se reunirem em meu nome, e que ele diz, ele vai estar? Vai, porque pode estar fazendo fofoca, ele quer saber que estão falando dele. Né? Ele vai estar presente. Basta que acreditemos. Eu sou de estroncar o pulso dele. É o Senhor. Basta que acreditemos. Se não acreditarmos nisso, ele vai estar do nosso lado. Mas vamos ser aqui sempre aquela ovelha à espreita, aquela que não aproveita. Está sendo observada, está sendo amada, mas não está aproveitando da relva, não está aproveitando do pastoreio, por opção, por livre-arbítrio. Não estamos aqui para isso. A encarnação, a vida, não é para passar uma chuva. Já basta essa aguaceira que tem caído. A vida é para ser vivida, bem vivida. Não como o mundo quer. Se for como o mundo quer, embora pareça, você liga a TV, você coloca um filme, você entra na internet, olha uma banca de jornal, enfim, você vai ver uma aparência de vida bem vivida para os olhos de quem se deixa levar, mas com um fim, com gosto de fel. É estar no mundo sem pertencer a ele, é passar por tudo isso que ele, o mundo, se apresenta através dos veículos que ele acha, e não se deixar macular por isso. O malandrinho fala que é um malandro que passa na lama e não se mira. Essa é a realidade. É o estar no mundo sem pertencer a ele. É não deixar com que os valores do mundo violentem os nossos. Os nossos valores que são ligados a Jesus se mantenham ilibados, imaculados. É difícil pra caramba, senão a gente não estava aqui. Não é fácil não. Todo dia a gente dá uma tropeção, mas olha para cima, acredita. Nos outros dias que a gente não acredita tanto, mas continua andando. Porque algo, né, como diria o Roberto Carlos, uma força estranha movimenta o nosso ser para isso. Se existe uma coisa que nós estamos fadados, condenados, meus irmãos, para a eternidade é a felicidade. É uma condenação que Deus nos imputou no momento que passamos a existir. Nós relutamos, né? A gente contrata o mundo como advogado para tentar enrolar, fazer com que essa sentença não se aplique tão cedo. Mas essa vontade divina é aquilo que move cada um de nós por dentro e nos faz buscar, através de um faro de cachorro, uma porta que se abra, uma janela, enfim, uma fresta qualquer, e que venha resplandecer em nós o nome de Jesus, a palavra que vem dele. O rastro, Roberto Carlos tem uma música que fala assim: Senhor, uma luz que entra por uma telha quebrada ilumina uma vida, uma luz tua. E nós temos nossas telhas quebradas. Todos nós temos nosso telhado de vidro. Não vamos deixar que, vamos usar isso como benefício, propiciar que essa luz penetre por essas telhas quebradas. E façamos então o que ele nos sugere. Através dessa luz que ilumina toda a escuridão que existe dentro de nós, encontrarmos a verdade. Essa verdade que liberta. Essa verdade que proporciona a cada um de nós a certeza de que não estamos sós. A certeza de que com Jesus o mundo pode tentar de tudo, mas como dizem nossos primos, nós já somos mais que vencedores. Porque a vitória é certa, isso é uma realidade. Mas não podemos entrar nessa jornada, nessa caminhada, com um sentimento de derrota, com o senso de que somos derrotados. Senão, aí com certeza, as trevas prevalecerão, não no mundo, porque o tutor planetário é Jesus, mas prevalecerão nas nossas vidas. Imagine, num planeta iluminado, nós, cada um aqui, recheado de sombras, não combina. Haja vista a transição planetária, né? Quem tiver o seu recheio sombrio, não vai continuar aqui. Mas esse é outro papo, a gente tem que tirar passaporte ou não ainda, né?
Mas o importante é vivermos o que esse sujeito, chamado Jesus, nos convida, para que assim sejamos dignos de caminhar com Ele. E não olhemos para trás e só sigamos adiante, para termos a certeza de que somos libertos. Somos livres. Livres. O que aqui tem conhecimento, sensação da palavra liberdade? O direito de ir e vir com Deus. Nós temos no mundo. Ainda mais é que tem aquela turma que levanta na ilha. E ser livre não é isso. Ser livre é estar no mundo sem pertencer a ele. É estar no meio da turba. Imagina você no meio de uma rave, né, que ele bate estaca na tua cabeça, só que aqui dentro, tocando a música predileta sua. Isso é estar no mundo sem pertencer a ele. O mundo é um bate-estaca, o mundo é uma rave louca. Mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Jesus, porque somos ovelhas. Basta, primeiro antes de tudo, conhecimento dessa verdade, conscientização disso. E aí estaremos livres para caminhar com Ele, para seguir adiante, pegarmos a nossa cruz e acompanharmos a jornada, para que encontremos verdadeiramente o sentido da paz e da alegria, da felicidade. Por isso o tratamento espiritual, que é mais um veículo, é uma porta, é um vasculhante, é uma gretinha que se abre para que comecemos a dar o primeiro passo. Por isso as portas do templo como esse se abrem, e de outros tantos, para que cada irmão que vem aqui, seja para participar do tratamento espiritual ou tomar um passe, possa comungar da vontade de Deus. E dentro dessa comunhão, viver com Ele. Ou pelo menos começar a viver, se estivermos ainda recalcitrantes, né, revoltados, magoados com alguma coisa. Mas que comecemos a nos desnudar e permitir que Deus nos vista. O tratamento espiritual serve para isso. Ramatiz diz assim: tratamento sim, porque todos nós somos enfermos. E não precisa nem de termômetro. Está encarnado? Está doente. Está enfermo. Nós não somos missionários. A nossa missão é outra. É de nos resgatarmos através da ação da cruz, através de Jesus, que se promove aqui no Cruzeiro da Luz, uma das suas nuances, como no dia de hoje, na quinta-feira, através da Antigoécia, que é a limpeza, né? Vamos limpar por fora e torcer, rezar, orar, para que não comecemos a sujar por dentro. É como disse o malandrinho: vocês se limpam, na Antigoécia, chega lá fora e se limpam de novo. Não basta participar apenas de um tratamento se não se levar em conta o que a gente conversou antes. Eu costumo fazer a comparação que você chega no posto de gasolina, enche o tanque e ganha uma ducha. O carro continua sujo por dentro. Tem que ser aquela lavagem, até com óleo de... Né? Não sei se faz bem, se faz mal lavar um motor com óleo de mamona, né? Dizem os mais antigos, né? Mas o importante é que a higienização ela parta de dentro para fora. Enquanto os trabalhadores encarnados e desencarnados estiverem promovendo a anti-Goécia, contra Goécia, magia negra. Nossa, eu estou magiado. Fizeram um bozó para mim. Fizeram uma cumba. Não. A magia pior de todas começa aqui dentro. Né? No piniquinho, né? Que nós chamamos de cérebro. A magia pior vem daqui. E os primeiros a serem magiados por esse piniquinho são os donos do piniquinho. É verdade, vai rindo. É verdade. Então, meus irmãos, no momento que estivermos aqui na Antigoécia, fazendo esse tratamento, em vez de a gente achar que está demorando, e não sei o quê, quero ver Salve Jorge, vamos orar. Vamos interiorizar o momento. Vamos fazer a nossa higienização íntima, porque facilita, ajuda o trabalho dos obreiros espirituais e saímos daqui mais lustrosos do que entramos. Só que ao pisarmos lá fora, o mundo
ele cria uma piscina do tamanho do piscinão de Ramos, esperando que cada um de nós dê o primeiro mergulho. O que vai fazer com que nós não mergulhemos é a nossa fé. É a nossa reflexão acerca do que conversamos, do que lemos na biblioteca, do que percebemos e sentimos junto a Jesus. É o orar e vigiar. É a manutenção da limpeza. Consequentemente, que nos fortalece. Faz com que nos coloquemos de pé, olhemos para o piscinão e passemos ao lado, para não nos sujarmos mais tanto com o mundo como vimos nos sujando. Então, para aqueles que estão marcados para o tratamento, que absorvam esse momento. Permitam, né? Se diz que o plano espiritual está à disposição, está, mas que nós, enquanto tratados, nos coloquemos também a essa disposição, para que eles possam efetuar realmente a ação de Deus, a ação do Cristo nas nossas vidas. Deixe os pensamentos mórbidos para um amanhã bem distante, porque quando esse amanhã bem distante chegar, já estaremos fortalecidos em Jesus. Deixe os achismos, o que será que está acontecendo, o olho espichado para ver se o pauzinho passa ali ou passa lá. Deixe isso para lá. Deixe os obreiros trabalharem, deixe os médicos atuarem. Faz a tua parte, que é se comunicar, entrar em ação conjunta com o plano espiritual, em comunhão com Deus. Aí sim, com certeza, o tratamento espiritual ele vai surtir efeito. E vamos, como costumo dizer, sair daqui melhores do que entramos, mas melhor do que isso, nos mantermos assim. E não adianta a gente sair bem, passar uma quinta-feira boa, beleza, fiz tratamento zerado, amanhã é sexta-feira, gente. Sexta-feira quando chega, ela chega arrebentando. Aí na segunda-feira que vem está todo mundo catando papel na ventania de novo, porque se permitiu ao mundo a conduzir novamente. Então o tratamento constitui disso também, a nossa manutenção. Né? Faz um dodói e não vai no médico, ele não prescreve? Então, vamos seguir essa prescrição. Orar e vigiar, Evangelho, Jesus nas nossas vidas, para que nos tornemos pessoas melhores. Primeiro, para nos tragarmos. Segundo, para podermos coabitar com os outros irmãos à nossa volta. Que seja um bom tratamento para todos vocês.